Aí eu colocaria para a professora Milena, professor Danilo, professor Valdir a mesma questão. E o Brasil? Quer dizer, como é que vocês analisam a posição do governo brasileiro frente a... primeiro tem a questão que era só restrita à faixa de Gaza, muito grave, por sinal, mas agora a questão se estendeu, o conflito chegando até o Irã e ninguém sabe por quanto tempo isso vai durar. Em certo momento, o governo Lula... lá atrás, houve uma tentativa no governo Lula II, junto com a Turquia, né, de buscar algum acordo em relação a parte dessas questões, inclusive, que nós estamos falando aí, falando agora hoje, mas acabou, não obteve êxito. Para a professora Milena Souza Lírio, como é que fica a posição do Brasil nisso tudo? A política externa do Brasil tem uma tradição, né? E acho que a gente não pode esquecer desse aspecto, até porque estamos aí no terceiro mandato do Lula. Houve uma ruptura no período que a gente teve o presidente Jair Bolsonaro, mas independente de qual seja o governo, a gente tem aí por alguns anos uma tradição de um país que defende aspectos básicos da política externa, como não intervenção, autodeterminação, respeito mútuo. Então, essa perspectiva de paz está na nossa tradição de política externa, né? E o presidente Lula, quando lá atrás, logo no início do conflito, e direi que alguns meses, né, quando já estava acontecendo, como, por exemplo, chamou isso de genocídio, vocês devem se lembrar o tamanho da repercussão que teve a utilização desse termo. E aí, passado já algum tempo, a gente tem aí já algumas potências utilizando o mesmo termo. E eu não estou dizendo isso para dizer que, olha, como ele estava certo. Mas existem alguns aspectos que precisam trazer umas questões. Nessa semana, uma das ações de decapitação de Israel com relação ao Irã matou uma liderança importante, né, do aspecto militar do Irã, que foi identificado, localizado e assassinado dentro do seu quarto. Nessa perspectiva de conseguir localizar o seu inimigo e assassiná-lo com tamanha precisão, é realmente necessário devastar bairros, eliminar prédios inteiros, utilizar a fome como arma de guerra. Então, existem alguns aspectos factuais de quantidade de mortos e elementos mais do ponto de vista humanitários que não fazem com que o Brasil possa ser alheio, né? Então, o posicionamento, acredito eu, está coerente com essa tradição que nós temos de não intervenção, de pacifismo e de condenação de agressões, assim como a escalada do conflito está sendo também, a nota do MRE foi justamente com relação a esse posicionamento, ou seja, não façam isso, não consideramos coerente a agressão, apesar de compreendermos as motivações, mas tal qual fez a China também, de dizer, olha, entendemos, mas precisamos do cessar-fogo imediatamente e a desescalada. Então, do meu ponto de vista, discordem, por favor, se vocês quiserem, mas nosso posicionamento está coerente com a nossa linha de política externa do atual governo. Não imagino que fosse outra, fosse da Dilma, mas pelo alinhamento de governos, imagino que talvez fosse o presidente Jair Bolsonaro, pudesse ser um outro alinhamento, até porque existia uma proximidade maior com o governo do Netanyahu. Então, é mais uma perspectiva de não só política de governo, mas também política de Estado. Na nossa tradição de política externa, está coerente. Para o professor Danilo e o professor Valdir, usando uma expressão da região, salomonicamente, nós temos 3 minutos. Você vê que tudo passa por lá, né? Incrível, a gente dá a volta e não sai de lá. As 3 principais religiões nascerão ali e por aí ele vai. 1 minuto e meio, professor Danilo. Brasil. O Brasil está tomando, professor, uma posição que, ao meu ver, como a professora Milena disse, é coerente com a ideologia vigente dentro da política externa brasileira, né? Eu não vejo incoerências. E nós temos que somar mais um detalhe. Que o Irã, hoje, faz parte do palco, e o Valdir pode falar melhor do que eu, faz parte do palco dos BRICS. Né? Então, nós temos também aí uma questão
de natureza política, de natureza econômica, vinculando o Brasil, né, interesses brasileiros a interesses iranianos, né? Então, esse é o meu posicionamento. Professor Valdir. Também vejo o Brasil atendendo às suas tradições históricas, de tentar uma desescalada, obedecendo aos princípios do artigo 4º da Constituição Nacional, mas do ponto de vista prático, mais do que declarações condenatórias, não há muito que o Brasil possa fazer. Nas reuniões dos BRICS, que está para acontecer no Rio de Janeiro, onde a gente vai ter o Irã, inclusive, pode ser que tenha um parágrafo mencionando que é importante diminuir as tensões, mas não muito mais do que isso na minha interpretação. Vai ter uma reunião sexta em Nova York. Olha, Bem, vocês viram como essa questão é complexa. Por isso que o papel do Visão Crítica é justamente esse. É mostrar que não é tão simples como vocês encontram no cotidiano. Nós estamos falando de uma região que os conflitos se estendem há milênios, no plural, o milênios, né? Envolve interesses diferentes, em certos momentos a questão expansionista do império, outras questões religiosas, outras questões mais modernas chamadas de imperialismo, no sentido moderno dessa expressão. Então é uma região muito problemática, tensa. E tem uma questão no meio chamada petróleo, que foi destacada algumas vezes aqui pela professora Milena. Lembrando, olha, tem uma coisa chamada petróleo e o preço pode disparar. E isso vai ter efeito sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida.